Boa noite, estamos com Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, e eleito hoje, 17 de maio, novo presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, o CELAM. Dom Jaime, uma novidade para o senhor poder ter que assumir esta nova missão que a Igreja da América Latina e do Caribe está lhe confiando. Eu cheguei aqui em Porto Rico para essa assembleia, digamos assim, totalmente inocente. Vim com dificuldade para conseguir o visto, mas ao mesmo tempo com um empenho muito grande por parte da Conferência Brasileira, até porque a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, até porque nós tivemos as nossas eleições para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil há 15 dias atrás. E também não esperava ser eleito. E diante da situação que se criou, nós tivemos que agilizar, seja o processo para obter um visto para chegar aqui para essa assembleia, mas diria sem nenhuma expectativa. Para mim tudo isso é uma grande novidade. Portanto, estamos aí para aquilo que a Igreja nos pede. E quando hoje me foi perguntado se aceitava a escolha, eu disse que eu fazia em nome da obediência. Uma obediência, sim, aos membros da Assembleia e disposição para servir da melhor forma possível o próprio Conselho Episcopal Latino-Americano. O senhor fala de surpresa, poderíamos dizer que essa surpresa é um sinal de Deus na sua vida e que espera do senhor poder aportar a partir da sua caminhada como frei franciscano, como arcebispo auxiliar de Porto Alegre, depois como bispo auxiliar de Porto Alegre, depois como arcebispo, sua bagagem para agora para a caminhada da Igreja da América Latina e do Caribe? Quando eu assumi essa forma de vida, há mais de 30 anos atrás, eu prometi para mim mesmo jamais dizer não àquilo que a Igreja viesse a me pedir. E ao longo da minha caminhada, da minha história de vida, eu consegui manter essa palavra. É verdade que teve momentos muito difíceis. E confesso também, digo isso com muita simplicidade, a causa de alguns pedidos que me foram feitos ao longo da vida, eu chorei. Mas ao mesmo tempo, depois, com o tempo, aquela solicitação se mostrou salutar. Então é com essa disposição, com cordialidade, na fé, que nós acolhemos esta indicação agora para este serviço em favor da Igreja Latino-Americana e Caribenha. Antes da eleição, os participantes da Assembleia conheceram os diferentes informes que relatam a caminhada realizada nos últimos 4 anos, marcados pelo processo de renovação e reestruturação do CELAM. De cara ao futuro, para a nova presidência, é um desafio continuar esse caminho da renovação e reestruturação do CELAM? Nós não podemos não voltar, prosseguir com esse caminho, não podemos voltar atrás. Um processo inaugurado com tanto empenho por parte de muitos, precisa ter continuidade. E eu creio que o objetivo do Conselho não é outro senão aquele de estar próximo das diversas conferências. Então, num espírito de comunhão, de serviço, de apoio e, por que também não dizer, de inspiração para as diversas conferências que compõem, por assim dizer, o nosso Conselho Episcopal Latino-Americano. Eu creio que esse é o objetivo. A gestão anterior inaugurou-se em um processo de renovação, etc., que pelas relações que nós ouvimos aqui nesses dias, está num excelente caminho e devemos dar continuidade, sim, a esse trabalho inaugurado. Dentre os aspectos destacados nos informes está o papel que a Igreja da América Latina e do Caribe tem no atual processo sinodal. E podemos dizer que a própria Secretaria do Sínodo reconheceu os grandes aportes que a Igreja do continente fez no campo da sinodalidade. Como continuar potencializando isso no CELAM
nas diferentes conferências episcopais que fazem parte do Conselho Episcopal da América Latina e do Caribe, mas também nas igrejas particulares, nas paróquias, nas comunidades. Antes de tudo, eu diria assim, esse caminho inaugurado tem se mostrado benéfico e produzido frutos muito bonitos. Uma experiência realmente, eu diria, ousada por parte seja do CELAM, mas também nesse processo, nesse caminho que o Papa está pedindo para nós nesse momento da caminhada da Igreja. É um caminho de aprendizado. Não que o que esteja em questão seja uma novidade na vida da Igreja propriamente dito. A Igreja traz na sua bagagem, na sua origem, na sua história, esse espírito de sinodalidade que o Concílio Vaticano II sintetizou nessas duas palavras, comunhão e participação. Certamente precisamos avançar e podemos avançar e devemos avançar. Como fazer isto? Eu creio que é no desenvolvimento do processo que nós vamos captando o que é necessário fazer para que esse espírito realmente se implante sempre mais em nossas comunidades. Talvez no momento nós estejamos falando sobre sinodalidade, comunhão e participação, num nível, eu diria, bastante elevado. Precisamos trazer isso para as nossas comunidades, para as nossas bases, para as nossas comunidades do interior, para as nossas paróquias e, por que não dizer, para as nossas dioceses? Porque temos realidades muito distintas no continente. Realidades muito vigorosas, muito vivas, mas também temos realidades muito frágeis, que precisam e necessitam e merecem o apoio, a orientação e o acompanhamento. Uma igreja que escute é um dos grandes desafios que o Papa Francisco está propondo para a atual caminhada da igreja. Evidentemente também aqui na América Latina e no Caribe. Como a igreja do continente pode aprender a escutar ainda melhor? Eu creio que se faz necessário sempre de novo retornar ao Evangelho. É a partir do Evangelho, com o Evangelho na mão, que nós vamos percebendo, resgatando e tomando sempre mais ciência da atitude própria de Nosso Senhor. E quando nós lemos e rezamos o Evangelho, nós vemos que essa atitude de escuta, de proximidade, de acolhida, está, por assim dizer, na base do próprio anúncio. Se nós queremos avançar no processo de evangelização da América Latina, não podemos não estar atentos a essas indicações que nos vêm do próprio Evangelho. É com o Evangelho na mão, promovendo o espírito de comunidades, processos de iniciação à vida cristã, que nós poderemos certamente promover a obra da evangelização nesse momento histórico da caminhada da Igreja no continente. Presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, o que o senhor pede dos bispos do continente para poder realizar melhor essa missão que a Igreja está? E assim, em primeiro lugar, realmente o cultivo, a promoção do espírito de comunhão. Nós somos um corpo e nós temos uma missão específica como bispos. Proximidade com o nosso povo, disposição para escutar o nosso povo, a nossa gente. Eu diria, sim, escutar o nosso povo, a nossa gente, o tempo atual, a cultura e, ao mesmo tempo, a atenção ao Evangelho e a rica e bela tradição da Igreja. Eu diria assim, se nós conseguimos manter em sincronia esses dois aspectos, certamente nós podemos avançar. Me recordo de uma figura usada num curso de teologia, onde dizia mais ou menos o seguinte, que a caminhada da Igreja, e claro, nossa de bispos, é semelhante a um andar de bicicletas. A roda da frente é o tempo, a cultura, o momento que nós estamos vivendo, as nossas realidades. A roda de trás da bicicleta é a Sagrada Escritura, a tradição bíblica, a tradição da Igreja. Na medida em que estas duas rodas, digamos assim, podem desenvolver o que lhes é próprio de forma sincrônica, ela avança.
Então, esse é o grande desafio, como conjugar, eu diria assim, esses dois aspectos. E para nós bispos, eu creio que isso nos toca de uma forma toda particular. O senhor fala de conjugar. Como conjugar a presidência da CNBB, o maior episcopado do mundo, com a presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano, que engloba 22 conferências episcopais? Se alguém tiver uma resposta objetiva, eu pediria até que me ajudasse a compreender. Mas eu acredito que quando nós nos dispomos a realizar um caminho, na fé, não nos falta também a graça necessária. O empenho pessoal, a disposição pessoal, o espírito, eu diria, de colaboração e a abertura para a graça de Deus, certamente haverão de nos dar o vigor, a força, a iluminação, o discernimento necessário para desenvolver o trabalho que nos é pedido. O que tu dizes realmente é um grande desafio. Eu fui eleito para a Conferência Brasileira há 2 semanas atrás, também uma grande surpresa, eu diria assim. É verdade que estava como primeiro vice-presidente na gestão anterior, mas não esperava a eleição para a presidência, e muito menos a eleição aqui agora no CELAM. Como conjugar essas duas presidências, eu diria assim? Eu diria com o apoio dos irmãos, a oração e a graça de Deus. A gente perguntava o que o Senhor pede para os irmãos bispos, mas finalmente, o que o Senhor pede para Deus? Qual vai ser sua oração nos próximos dias? O dom do discernimento. O dom do discernimento, para mim, é algo fundamental. E o dom do discernimento, segundo a tradição, pressupõe ao menos 3 coisas. Primeiro, ter presente o que está em jogo. Então, aquilo que envolve propriamente o nosso trabalho. Segundo, a disposição para rezar isto. E o terceiro aspecto, a abertura para o diálogo entre irmãos. Eu creio que quando temos esses 3 aspectos, conseguimos desenvolver esses 3 aspectos, repito, compreender o que está em jogo, rezar o que está em jogo e a disposição para dialogar entre irmãos, nós encontramos os caminhos, certamente, que o Espírito de Deus inspira e pede de nós para o tempo presente. Agradecemos a Dom Jaime Spengler, novo presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, a sua disponibilidade para com o Centro para a Comunicação do CELAM, poucas horas depois de ser eleito, e que ele tenha nos ajudado a entender o que significa o novo serviço que a Igreja do continente está lhe pedindo. Também oferecemos nossas orações a Deus para que Ele possa lhe ajudar nesta tarefa e nesta missão que a Igreja da América Latina e do Caribe está lhe confiando.